alicate voltamperímetro. Eu fiz um vídeo anterior aí mostrando esses 3 alicates aqui, a categoria de emprego de cada um, e hoje a gente vai vir aqui na bancada aqui para mostrar as principais funções de cada um. Então não sai daí, vem comigo, valeu? Bom, pessoal, sou Edson Silva aqui do canal Edcel, já estou aqui na bancada com os 3 amperímetros. Vou trazer para vocês agora na prática as principais funções de cada um, então vem comigo. Bom, pessoal, já estou aqui agora na bancada com os meus 3 alicates. Esse primeiro que eu vou apresentar para vocês aqui é o ET3200 da Minipa. Ele tem essa chave seletora, posição off. Primeira escala dele aqui vem medição de corrente, ele vai medir de 20 a 1000 amperes em corrente alternada. Por que eu estou falando em corrente alternada? Porque para mim medir corrente com essa garra, eu só vou medir em corrente alternada por conta do campo eletromagnético aqui. Essa outra função aqui, vou medir tensão em corrente alternada também, que eu vou medir de 200 a 750 volts. Uma observação que eu falo para vocês, toda vez que eu for aferir essa tensão e eu não conhecer a tensão do circuito, eu vou pôr na escala maior, sempre é maior, tá? Que é uma escala de segurança. Um pouco mais abaixo aqui, eu tenho uma escala de tensão em corrente contínua. Essa aqui ela vai de 200 mV a 1000 volts em tensão contínua. Então eu tenho 200 mV, 20 volts, 200 volts e 1000 volts em tensão contínua. Aqui agora eu já vou outras funções aqui que eu vou medir diodo, vou medir resistência e continuidade. E aqui eu vou medir uma resistência mais alta, já na casa de 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, e aqui eu vou medir 2 MΩ. E aqui eu tenho esse campo amarelo que eu estou falando de resistência altíssima, tá? Para me medir essa resistência aqui, eu tenho as pontas de provas desse alicate amperímetro, que eu vou usar aqui a ponta preta, nessa porta comum aqui. Aqui eu vou medir tensão, tanto tensão alternada, contínua, quanto resistência. Quando eu for chegar nessa escala mais alta, o que eu estou falando de 20 mega a 2000 mega-ohms, eu vou pegar essa ponta de prova e vou mudar ela de lugar aqui para essa porta amarela aqui, ó, para essa escala mais alta. Desliguei meu alicate, vou colocar ele na bancada ali. Então agora eu vou fazer as principais medições com esse alicate da Minipa aqui. Vou colocar aqui na escala de corrente. Eu tenho esses 2 contatores aqui, cada um de 125 amperes, tá? Eu montei aqui uma chave de partida com reversão. Porém, eu não vou trabalhar com carga, eu vou medir a corrente somente na bobina dele lá. Então eu vou colocar uma escala baixinha aqui, 20 amperes. Vou acionar o primeiro contator. Aí, agora eu vou medir corrente aqui, ó. De corrente lá. Vocês não estão conseguindo visualizar aí pela posição do alicate. Vou apertar essa tecla aqui, Pack Hold, que ele vai fazer a medida para mim aqui. Acho que agora vocês conseguem medir, observar isso aí. Vou tirar o contator, vou acionar de novo com a tecla Pack Hold acionada. Lá. Casa de 0,7, 0,4 ampere, 1 ampere, 0,1 ampere, ó. 0,2 ampere aqui. Então isso foi a medida em corrente. Vou medir agora tensão em corrente alternada. Deixa eu desligar esse contator aqui para tirar esse barulho. Vou colocar na escala aqui 750 volts. Olha aí. Coloquei as pontas de prova. Vou pôr meu alicate aqui. Isso a gente faz muito na obra. Ó.
coloco o alicate aqui para melhor visualização. Vou pôr aqui para vocês, ver se dá para mostrar aí, deu para mostrar. Agora eu vou medir a tensão aqui em corrente alternada, ó. Cheguei aqui na ponta de prova na tomada. Olha lá. Agora a gente vai lá no nosso alicate, tá minerando 230 volts em tensão alternada monofásica, porque eu estou falando aqui de Goiás, então a nossa tensão monofásica aqui é 220 volts. Vou medir agora resistência, continuidade aqui nessa botoeira. Tem essa botoeira aqui, uma NF, contato 1 e 2. Toda vez que a gente for trabalhar com contato final 1 e 2, 11 e 12, 21 e 22, esse contato é normalmente fechado. Então eu vou chegar aqui nos bornes, 1 e 2, já está lá na escala continuidade, ó, apitou, me deu o valor de resistência, agora eu vou apertar aqui, ó, abriu o contato, fechou o contato. Então esse teste aqui foi de resistência, agora vou voltar aqui e vou medir tensão contínua, vou colocar aqui numa escala baixinha aqui, ó, de 20 volts, porque eu vou medir uma bateria de 9 volts, que é uma bateria pequena, olha só. Tá? É uma bateria de 9 volts, o polo positivo dela está aqui, ó. Polo positivo, vou pegar aqui, olha lá. 9,5 volts de tensão contínua. Como é tensão contínua, essa bateria é polarizada, a gente já sabe disso, então eu vou inverter a polarização aqui nas pontas de prova, olha lá, me deu a mesma tensão, porém com um sinal negativo aqui, que eu inverti a polarização aqui na hora da medida. Vou voltar minha bateria aqui, tá? Vou desligar agora o meu alicate da Minipa e vou mostrar para vocês aqui esse da Fluke, esse 302+. Ele tem até as funções tensão alternada, tensão contínua, continuidade, resistência e aqui corrente alternada também. Lembrando, só vou medir com a garra aqui intensidade de corrente em tensão alternada, em corrente alternada. Desligado, vou medir aqui, olha. Se observar aqui, vocês vão ver que ele não tem escala numérica, tá? Então, automaticamente, ele já faz essa leitura aí das tensões que eu estiver medindo aqui. Vou acionar, vou tirar esse daqui, que agora não precisa dele. Vou chegar aqui e vou medir a tensão na bateria de novo, ó, na tomada. Olha lá. 230 volts. 230 volts. Tá? Porque a gente está trabalhando em Goiás, nossa tensão monofásica é essa. Agora eu vou medir tensão em corrente contínua. De novo, a nossa bateria de 9 volts. Aqui, essa luzinha aqui, ó, acendi o display dele ali, ó. Olha lá, 9,4 volts e um sinal de menos, porque eu estou usando a ponta de prova invertida. Agora eu coloco na polaridade correta. 9 volts e meio em corrente, em tensão contínua, tá? Continuidade, mesma coisa, eu vou fazer aqui na nossa botoeira, que a gente já mediu, sinal sonoro de continuidade, de resistência, abriu o contato, fechou o contato de novo. Já nossa botoeira aqui. E aqui, esse aqui já não vai medir essa corrente, porque essa corrente aqui muito baixa, ele não vai conseguir fazer essa leitura para nós, mas eu posso até tentar para vocês verem aqui, ó. Acionei, vou medir corrente na entrada da bobina lá, ó. Não conseguiu medir. Mesmo apertando a tecla Pack Hold, tirando ela aqui, dando aquela nova acionada, olha lá. Ele não mediu. Teria que ser uma escala bem menor. Então agora eu vou deixar o nosso Fluke aqui, vou pegar esse outro alicate aqui, ó. Agora eu tô com esse outro alicate aqui, que eu falei para vocês, é um alicate chinês, ganhei de um aluno, porém para uso na bancada aqui ele me atendeu.
Quando eu desligo ele aqui, ó, fica tudo escuro e você vai perceber que, diferente dos outros, ele não tem chave seletora, tá? Então ele é automático. Olha só, liguei ele, já me falou que ele está em automático. E essas ligações automáticas, ele está aqui, ó, falando que está em automático. Ele vai fazer medidas em tensões alternada e contínua, medidas de corrente, frequência, continuidade e resistência, tudo automaticamente. Agora, para essas funções aqui, eu tenho que acionar essa tecla aqui para selecionar o que eu quero. Diodo, capacitores, tensão contínua e alternada na casa de milivolts. Esse live aqui está falando que eu vou detectar uma linha viva no circuito, aonde quando eu aciono o live, eu tenho que ter o contato da ponta de prova. Aqui, temperatura ambiente, e esse NCV, No Connect Voltage, para mim não ter contato, eu vou colocar ele e só vou aproximar ele no ponto energizado como se fosse uma chave de teste. Vou fazer primeiro agora essas funções aqui em automático, aproveitar que ele já está em automático. Eu vou medir tensão, não na tomada agora, e sim na saída do meu DR aqui de alimentação da bancada. Vou pegar aqui a ponta de prova na fase vermelha e a preta no neutro. Olha lá. Olha lá. 59,97 Hz, já está na casa de 60 Hz. 230 volts. Repetindo aqui em Goiás, 220 volts é monofásica. Vou acionar esse contator e vou medir a corrente lá, ó. Olha lá. Muito baixa, ainda não está querendo medir essa corrente aí. Deixa eu apertar a tecla Pack Hold aqui, ver se ele segura alguma medida lá. Não segurou também, muito baixa. Agora eu vou dar continuidade aqui, fiz essa tensão, ele já me deu hertz, agora eu vou medir continuidade também. E é interessante ressaltar que todas essas aferições que eu estou fazendo aqui, vocês percebem que ele vai dar um delay até mostrar essa medida que eu estou fazendo. Por quê? Porque ele tem que entender, ele tem que fazer uma autoleitura para entender o que eu estou fazendo. Coloquei aqui, ó, em continuidade, naquela botoeira nossa NF, apertei, abriu o contato, fechou o contato e ele está medindo continuidade. Tirei a minha botoeira aqui agora, e agora eu vou para a função live. Como que eu vou para a função live? Eu vou acionando aqui, ó. Olha lá. Capacitor, milivolts em corrente alternada, e agora live, olha só. Eu vou aproximar, eu vou contactar minha ponta de prova lá, ó. Fase e neutro. Então, esse cabo aqui é o energizado. Agora, o que que muda? O que que muda nessa função aqui? Eu vou detectar uma tensão ali, porém, sem o contato da ponta de prova. Vou nela lá, ó. Vou apertar aqui, vou segurar ela, e ele já caiu esse F, é essa função NCV, Non Contact Voltage. Olha só. Só aproximei ele me deu a leitura que tem tensão ali, e no neutro também. Porém, quando eu medi no condutor fase, tanto a luminosidade quanto o sonoro foi mais intenso. Outra particularidade que ele tem aqui também é isso aqui. Eu vou segurar a lanterna dele, sai dessa função, e ele tem a lanterna lá, ó. Olha lá, a lanterna para me enxergar um ambiente escuro, vai me dar essa função. Vou desligar ele aqui, e agora eu vou falar para vocês uma tensão que a gente tem que ter com esses três alicates. Olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho esse alicate que não tem chave seletora, eu tenho esse da Fluke e eu tenho esse da Minipa. Tanto a Minipa quanto a Fluke oferece para nós também alicates que faz todas essas medidas automáticas. A gente tem que ter um cuidado quando a gente trabalha com vários alicates. Se eu acostumar a trabalhar com esse aqui, que eu não preciso fazer a chave seletora, eu posso danificar um desse aqui, eu esquecendo de usar a chave seletora para medir
a grandeza correta que eu preciso, seja ela corrente ou tensão, ou até uma resistência alta aqui. O mais usado que você vai encontrar no mercado é o Minipa e o Fluke. Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês sobre alicate amperímetro era isso. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar aquele like e compartilhar esse vídeo. Valeu?